Irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 55, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência aqui, nós concordamos sim com Hermínio Corrêa Miranda que nós temos os nossos compromissos sociais, familiares, e até mesmo, E até mesmo os compromissos profissionais, que tornam impraticável reuniões mais frequentes. Mas como nós já dissemos, nós precisamos ficar de olho. Vou usar esse termo assim, nós precisamos ficar de olho no rato e no gato, e também no queijo. É no rato, no gato e no queijo. Nós precisamos ficar atento. Nós precisamos separar o joio do trigo. Porque todas essas situações aqui, se nós cedermos a elas sem bom senso, sem raciocínio, nós passamos mais a valorizar a parte material que a parte espiritual. Não estou com isso, ou melhor, nós não estamos com isso querendo dizer que tanto uma quanto a outra é mais importante que a outra. Não. É disciplina. Equilíbrio. 50% uma, 50% outra. Nós temos que nos socializar, temos que nos preocupar com a família, temos que nos preocupar com a parte profissional aqui na Terra? Sim, 50%. Os outros 50% é a parte espiritual. É a autoevangelização. É o estudo do próprio eu. Aquele que investe 100% na parte social, na família e no lado profissional, e nada na parte espiritual, está na contramão dos desígnios de Deus. E aquele que investe 100% nos desígnios de Deus e deixa de lado a questão social, Aqueles que não socializam, aqueles que deixam de lado família, aqueles que deixam o lado profissional, esses também encontram-se na contramão dos desígnios de Deus. Gente, chama-se equilíbrio, postura, responsabilidade e bom senso. É difícil? Aqui nós não pronunciamos esse termo, é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. É uma luta, é uma batalha, que nós não devemos nos entregar de olhos vendados a esses mais do que o outro. Você entendeu? Mas a primeira caridade começa no lar. Mas eu não estou dizendo aqui 50% família, o social e o lado profissional. Nós temos que investir no social, na família e no lado profissional. 50%. E 50% na parte espiritual. Aquele que investe mais num lado que no outro está na contramão dos desígnios de Deus. Tem pessoas que não conseguem socializar de forma alguma. Para no tempo. Como se fosse robô.
como se fosse uma lesma que se tranca dentro de um caramujo. Será que essa pessoa evolui? Está evoluindo? Bom, está evoluindo pelo fato de estar reencarnado. Mas é preciso analisar bastante. Então ninguém tem o direito de interferir na missão, no compromisso social, familiar, profissional e também espiritual do outro. Sequência aqui. A noite é escolhida justamente porque, a partir de certa hora, estão todos com as tarefas do dia concluídas. Mas isso não significa que, durante o dia, não possamos atender as pessoas com gentilidade, ou melhor, com gentileza, com cavalheirismo, com respeito, com carinho, porque os trabalhos não resume só dentro da casa espírita. Uma boa sugestão, Hermínio Corrêa Miranda está dizendo aqui, uma boa sugestão seria reservar para os trabalhos mediúnicos de desobsessão, a segunda-feira, a partir das 20 horas ou 20h30. Eu acredito que 20 horas, eu pessoalmente acredito que 20 horas está um pouco meio que tarde. 20h30 está um pouco que tarde. O certo mesmo seria às 19h30, pelo menos 19h30, porque é preciso entender que existe disciplina no plano espiritual. Aqueles que optam pelas 20 horas, não tem problema. Siga seu caminho. 20h30, siga o teu caminho. O que eu penso é que, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar nos trabalhos mediúnicos 8h30 da noite. Dependendo do grupo, ele vai sair da casa, vamos por 1h30, 8h30, 9, 10 horas, ele vai sair da casa espírita. O cansaço mental leva a pessoa a um certo estresse, um certo desequilíbrio emocional e psicológico, que nós devemos também ficar bastante atento com relação a essa questão, porque as trevas podem nos pegar ali através daquele desequilíbrio e pôr tudo a perder. Bom, mas tudo bem, vamos respeitar, porque Hermínio Corrêa Miranda, ele disse, a partir das 20 horas ou 20h30, nós estamos só tecendo um comentário. Com duração máxima, olha só para você ver aqui, eu não tinha visto isso aqui agora, com duração máxima de 2 horas. Então, às 20h30 vai terminar lá para as 10h30, quase 11 horas, os trabalhos mediúnicos. É um pouco tarde. 19h30, 9h30. Então, cada grupo que busque o melhor para que não estresse o grupo, os componentes, Mas a doutrina dos Espíritos nos orienta assim. Justifiquemos a escolha da segunda-feira. Hermínio Miranda está justificando o porquê da segunda-feira.
é que ela sucede ao repouso mais longo do fim de semana. Então a pessoa tem, vamos pensar assim, sábado, domingo, né? Sábado e domingo de repouso. Tá, mas é aquele caso que nós já dissemos. O verdadeiro cristão, o verdadeiro representante de Jesus, o verdadeiro espírita, ele não tem dia e não tem horas. E não tem dia e não tem horas para trabalhar. É lógico que ele tem dia e tem horas para o trabalho mediúnico de desobsessão, sim. Psicografia, sim. Mas a assistência filantrópica, a obra filantrópica, o cristão, o representante de Jesus, o verdadeiro espírita, ele tem que estar preparado 25 horas por dia, por ano, durante 90 anos. Sem desculpa. Sem desculpa. Então, quando já tivemos a oportunidade de nos refazer das canseiras do dia de atividade, dos dias de atividade, tanto profissional quanto no próprio grupo. Por que ele está querendo dizer aqui também no próprio grupo? Porque aquele encontro com todo mundo 3, 4 vezes a semana estressa também. Porque, como já dissemos aqui outras vezes, até o mel, que é doce, ele se torna indigesto se você come demais. Tudo se torna indigesto em excesso. Eu já disse, eu vou repetir. Uma colher de mel é uma delícia. Mas vira na boca a garrafa de mel toda para você ver o que acontece. 1, 2 chocolate é uma delícia. Mas coma uma caixa de chocolate toda para você ver o que acontece. Tudo é gostoso, mas com disciplina, com moderação. Então, se você vê as mesmas pessoas segunda-feira, você vê, vou usar esse nome só para você entender uma coisa. Segunda-feira você está ali ao lado do Grodolfeto. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Ah, você não vai aguentar, você vai sair uma hora, você vai sair no tapa com o Gordofedo. Porque as pessoas se estressam. Deixa pra lá, eu ia dizer outra coisa, mas deixa pra lá. Isto é especialmente válido para os médiuns, nos quais o desgaste psíquico é sempre grande nos dias em que atuam. O desgaste psíquico no campo vibracional do médium, nos dias em que ele atua nos trabalhos mediúnicos de desobsessão na casa espírita, é muito grande. Não só nos trabalhos mediúnicos. O atendente fraterno desgasta muita energia. O médium passista, o orador. Todo mundo, no dia que atua na casa onde trabalha, ele desgasta demais as energias. E aquilo ali estressa a pessoa. É um processo natural do organismo. Isso não é o obsessor. Isso é orgânico. Porque desgasta as energias físicas. A partir do momento em que falta
prudência e bom senso, quando o indivíduo não consegue separar o joio do trigo, os obsessores começam a dar uma mãozinha, irritando ele daqui, irritando ela dali. Eles começam a instigar isso, instigar aquilo, inspiram isso, inspiram aquilo. Daí a pouquinho o grupo desmorona-se, porque ninguém aguenta ir muito longe. Então, o outro aspecto da questão diz respeito ao local. As sessões podem ser realizadas em casa ou convém buscar outro local. É vírgula, não tem interrogação aqui não. O outro aspecto da questão diz respeito ao local. Ponto final. As sessões podem ser realizadas em casa ou convém buscar outro local. Agora, depois dessa vírgula, de preferência um centro, com acomodações especiais. Com acomodações especiais? Alguns confrades temem a realização de trabalhos de desobsessão em casa com receio da influência negativa dos espíritos desarmonizados que são que são atraídos. Por isso que muitas pessoas têm receio de realizar trabalhos mediúnicos de desobsessão em casa. Por esse receio, mas espera lá. A questão é delicada e não pode ser respondida sumariamente. Sim ou não. As pessoas que pensam assim estão certas? Ou elas estão erradas? Há uma porção de condicionantes. Se for possível, um local apropriado. Se for possível, um local apropriado. Um centro espírita, constrói-se uma casa espírita, distante de barulho, de bagunça, de farra, de orgias e tudo mais. Num centro espírita bem orientado, o trabalho deve ser feito aí. Mas espera lá. Por outro lado, num lar tumultuado por disputas, rivalidades, ciúmes, paixões subalternas e desajustes de toda sorte, a realização de trabalhos de desobsessão poderá agravar as condições, pois será difícil aos companheiros desencarnados que orientam o grupo assegurar um clima de equilíbrio e de proteção, tanto para os espíritos trazidos para serem atendidos, como para as pessoas que vivem na casa. Pera lá. Você, com todo respeito, você prestou atenção que Hermínio Corrêa Miranda, aqui ele fala de um lar desajustado. Pessoas desequilibradas. Então, no lar de pessoas ciumentas, pessoas desequilibradas, pessoas briguentas, você entendeu? É complicado realizar ali, de fato, um trabalho mediúnico de desobsessão. Porque há ali, naquele recinto, vários fatores, já complicados.
Agora, olha só para você ver. Num lar normal, agora o que eu queria saber de Hermínio Corrêa Miranda, onde encontrar esse lar normal? Esse povo é esperto, né? Num lar normal e joga a batata quente na mão da gente. E você sabe que não existe um lar normal. Porque há sempre as arengas, as intrigas, as discussões, quando não verbal, mental. Mas tudo bem, vamos lá, ó. Num lar normal, porém, o trabalho mediúnico, equilibrado e bem dirigido, sob a proteção de orientadores espirituais, competentes e esclarecidos, pode funcionar sem problema e até com benefícios para a vida doméstica. Isso é verdade. Isso é verdade. Num lar desajustado, não se convém realizar um trabalho mediúnico de desobsessão. Num lar, equilibrado, pode sim se realizar um trabalho mediúnico de desobsessão. Mas a questão é essa: como saber se o lar realmente é um lar de pessoas equilibrada? Porque nem sempre aquilo que mostra a fisionomia mostra o coração, mostra a mente. Mas Hermínio Corrêa, ele está dizendo que no lar equilibrado pode realizar os trabalhos mediúnicos de desobsessão. Agora, nós recomendamos por vários motivos que o mais indicado mesmo que seja na casa espírita, distante do lar desequilibrado e do lar equilibrado. Até porque Hermínio Corrêa Miranda, ele explica outras questões aqui que coloca em xeque-mate também o que eu estou dizendo. Olha aqui só para você ver. Isto não inclui a necessidade de vigilância e atenta observação, pois é evidente que espíritos infelicitados pela desarmonia interior tenderão sempre a transmitir sua perturbação àqueles aos quais tiverem acesso, ou seja, aqueles que deixarem cair suas guardas. Nós concordamos sim com Hermínio Miranda, pelo amor de Deus. Não pense que nós estamos contra, não. Aqui ele está tentando justificar que tanto faz num lugar quanto no outro o desequilíbrio de um ou o equilíbrio do outro é que atrai ou que causa ali uma certa repulsa naqueles espíritos sofredores e perturbados, criando brechas por onde penetrem emissões negativas e inquietantes. Mas isso acontece, haja ou não haja grupo mediúnico reunido em casa. O que nos defende da investida de companheiros infelizes das sombras não é a realização de sessões bem distantes do local onde vivemos. Tá certinho ele aqui, tá certinho. Mas de acordo com o nível evolutivo nosso aqui na Terra, nós precisamos tomar muito cuidado com estas questões. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque existe 1 milhão de aparatos numa casa espírita que não é possível, por vários fatores, num lar, numa residência.
Então você percebe que essa questão ela é meio que complicada. Nós não podemos afirmar, mas de acordo com a experiência que nós temos, mesmo Hermínio Miranda, ele explicando dessa forma aqui, nós ainda devemos tomar bastante cuidado e ter em mente que o local de se reunir para uma reunião mediúnica de desobsessão, por enquanto, devido ao nosso nível evolutivo, ainda é na casa espírita. Nada de ficar recebendo espírito em casa, não. Porque hoje lá em casa nós vamos realizar os trabalhos mediúnicos de desobsessão. Lá em casa nós realizamos trabalho de desobsessão. Tome cuidado com isso. Mas nós somos pessoas muito equilibradas. Nós não estamos dizendo se a pessoa é ou se a pessoa não é. Nós só estamos pedindo para tomar cuidado. Porque um pouquinho de experiência nós temos. Nós podemos não entender muito de prática, tá? Tá aí a mensagem. Nós podemos, às vezes, não entender muito de prática. Mas nós temos um pouquinho de experiência, sim, de teoria. Tá aí a mensagem, né? Então nós aproveitamos para deixar a mensagenzinha. Então, de uma forma ou de outra, tomemos cuidado. Mas nós somos muito equilibrados. Não tem ninguém aqui dizendo que a pessoa não é equilibrada ou que... Você entendeu? Nós só estamos dizendo de acordo com a experiência que nós temos. Aí está a mensagem. De acordo com a experiência que nós temos, mais de 40 anos na doutrina dos espíritos, por motivos diversos, inclusive evolutivo, o melhor local é na casa espírita. Reunião mediúnica de desobsessão. Nós vamos voltar a falar desse assunto no próximo vídeo, no próximo dia.